Olá, aqui é o Thiago. Faz um tempinho que eu não gravo nada no meu quarto. Porém, esse vídeo talvez seja melhor gravar no quarto mesmo, porque se eu gravar em formato de podcast vai ficar algo muito abstrato, que não vai dar pra vocês sentirem direito ou perceberem algumas coisas que eu vou falar. Então eu tô gravando, já faz um tempo que eu não gravo, alguns meses. E é isso aí. Como vocês podem ver, meu quarto continua a mesma coisa, basicamente, quadros, meu notebook e tal. E talvez não, daqui a alguns meses, já é meio que certeza, eu vou me mudar desse quarto, eu vou pra morar em outro lugar. Não sei ainda pra qual lugar não sei o que vai ser da minha vida nos próximos meses, mas é isso aí. Mas não tô aqui pra falar disso, não sei se vocês viram, mas na aba comunidades eu postei uma pesquisa lá, uma enquete na verdade, perguntando se o pessoal preferia que eu desse mais dicas de livros ou se eu desse dicas para leitura primeiro, e o pessoal votou mais na dicas para leitura primeiro, que na verdade já era o que eu tava meio que mais a fim de gravar mesmo. Então a vontade do pessoal veio bem de encontro à minha vontade. E vai ficar um barulho de música, som de black metal ao fundo, pra quem quiser saber. Uma banda chamada Walknut, sei lá como pronunciar, uma banda de black metal muito boa, inclusive. Mas enfim, primeiro eu vou começar com algumas dicas de leituras para leitores mais iniciantes, vamos colocar assim, e depois eu vou para algumas dicas de leituras que valem tanto para iniciantes quanto para qualquer um, basicamente. Então, para quem está iniciando na leitura, tipo, Thiago, eu tenho sei lá quantos anos e eu não tenho o hábito de ler, mas eu quero criar esse hábito. Bom, primeiro lugar, eu diria para você não se forçar muito. O que eu quero dizer com não se forçar muito? Eu particularmente, Thiago, eu sou uma pessoa que eu estabeleço uma meta de leitura diária. Tipo, eu estabeleço para mim mesmo que todo dia eu tenho que ler no mínimo 2 horas de leitura, no mínimo. Então todo dia eu dedico assim 2 horas de leituras diárias. Mas assim, para quem tá começando ainda, quem ainda não desenvolveu o gosto da leitura, eu não acho que é uma coisa muito boa você já começar já com uma meta, tipo, nem que seja algo vou ler meia hora por dia. Eu não acho que é uma coisa boa. Eu acho que assim, pra quem tá começando, cada um tem um ritmo. Então, de repente, a pessoa, tipo, lendo todo dia 10 páginas por dia, em média, isso daí já vai começar a desenvolver algo nela. E pra outras pessoas vai ser que, tipo, ela só lê uma vez por semana, só que nessa uma vez por semana ela lê, tipo, 100 páginas, vamos colocar assim. Então, vou colocar assim, primeiro lugar, antes de tudo, conheça-te a ti mesmo, que é o que eu já venho falando em todos os meus vídeos de podcast. Então, assim, saiba qual é seu ritmo, saiba qual é seu estilo, porque outra coisa importante também é você conhecer qual é o estilo de coisa que você gosta de ler. Não somente conhecer o estilo de coisa que você gosta de ler, mas quem é você, basicamente. Você sabendo quem é você vai ajudar você a saber o que você vai ler. Por exemplo, se você é uma pessoa que é mais da área de exatas, um livro de economia, por exemplo, ou um livro de matemática vai fazer muito mais sentido do que um Bukowski da vida, do que um Dostoiévski. Não estou falando que você de exatas não pode gostar de Dostoiévski, não sei, essas porra aí. Mas assim, pra começar, faz mais sentido que você comece com umas coisas que são mais óbvias. Então, se você é mais de exatas, você começa com livros mais de exatas, livros mais voltados para áreas que você já sabe que você gosta. Se você é mais de humanas, você vai para o lado de humanas e por aí vai. Sabe, eu particularmente, Thiago, eu sou uma pessoa que eu gosto mais da área de filosofia, teologia e esoterismo, metafísica, vamos colocar assim. Então, eu já sei que esses livros relacionados a esses temas, literatura mais clássica, livros de filosofia e por aí vai, são livros que me agradam. Óbvio que eu não estou mais no nível iniciante, vamos colocar assim, de leitura. Eu já li um número considerável de livros, poucos ainda na minha opinião, mas enfim. Então assim, em primeiro lugar, não estabeleça metas de leitura no começo. E segundo lugar, começa mais pelo óbvio. Começa mais pelo que você conhece a ti mesmo. E aí você começa, tipo, pelo que você sabe que você gosta, sabe? Não adianta nada você, sei lá, você ser uma pessoa que é mais ligada à física, por exemplo, física e química, 2 áreas do conhecimento, e você, sei lá, você querer começar lendo, não sei, Kant, por exemplo, que é filosofia, que é outra área completamente diferente de física e química. Não que você não possa fazer uma correlação entre Kant e algumas coisas assim relacionadas à física, mas assim, são coisas que para quem tá começando
começando ainda, que não tem um vasto repertório cultural, é bem nada a ver. Então, assim, se você é uma pessoa, nesse exemplo de física e química, leia livros aí, por exemplo, do... eu não sei se ele tem livros, mas leia o carinha lá da lei da gravidade. Enfim, eu esqueci, leia bagulho do Einstein, leia bagulho de algum grande químico, manifesto da química, leis da química, sei lá, esse tipo de coisa, assim. E você não precisa necessariamente também começar lendo livro mesmo. Você pode começar, às vezes, lendo artigos na internet, lendo textos na internet que você acha interessantes, e depois você evoluir para, de fato, ler um livrão, uma bíblia da química, que tem, sei lá, 1000 páginas, uma bíblia da física, que tem 2000 páginas. Enfim, o que eu quero dizer é, cada um tem o seu ritmo, descubra qual é o teu ritmo, descubra qual é o seu gosto, e aí você, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo. E como eu disse, você começa assim, mais calmo, mais debaixo, mais pouco, sabe, lendo pouco, e com o passar do tempo, se você for começando a gostar, você vai desenvolvendo, e com o passar do tempo você vai aumentando o número de páginas, e depois até criando uma meta de leitura, tipo, eu criei, tipo, vou ler todo dia X número de horas por dia, ou X número de páginas por dia. Enfim, continuando. Eu escrevi aqui, tipo, num caderno de música, o que eu preciso falar. Canta os teus, fala aos poucos. É mais ou menos isso. E se você quiser saber, Thiago, mas eu sou uma pessoa que eu curto literatura, assim, clássica, literatura universal, e eu não sei por onde começar. Cara, eu te recomendo, assim, você pegar os principais autores da literatura universal, tipo Kafka, Camus, o Dostoiévski, Gogol, Platão, a Ilíada de Homero, enfim, você pegar as principais figuras da literatura universal e você lê as principais obras dele. Ou pelo menos as obras assim mais fáceis dele, mais simples dele. Por exemplo, Kafka você começa por A Metamorfose, Dostoiévski você começa por Crime e Castigo, Gogol você começa por O Nariz, Platão você começa por A República, talvez. Enfim, você pega a Magna Opus, a principal obra pelo qual esses autores são conhecidos, você começa por elas, sabe? Porque assim, você começando por elas, você já vai ter uma noção, tudo bem, uma noção bem por cima, mas você já vai ter uma noção bem por cima do que o autor aborda nas obras dele. E aí você tendo uma noção, você já vai saber, tipo, isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto. E tem isso também, tipo, você não precisa necessariamente, tipo, gostar de todos os autores, principais autores da literatura mundial. Não, você pode muito bem, por exemplo, adorar Dostoiévski e odiar Bukowski. Você pode adorar Kant e odiar Hegel. Até porque, tipo, cada autor fala sobre uma temática diferente, cada autor, sabe, segue uma linha de raciocínio diferente. Então não tem nada demais você, sei lá, odiar um autor ou ler, sei lá, 5 livros do autor para chegar à conclusão de que se odeia, sei lá, Dostoiévski, que é um cara que todo mundo ama. Enfim, conheça-te a ti mesmo e, sabe, foda-se o que as outras pessoas pensam, só segue o teu ritmo e é mais ou menos isso daí. Enfim, pra quem é iniciante eu dou mais ou menos essas dicas. Thiago, eu quero começar a ler, só que eu não tenho dinheiro pra isso. PDF, cara, PDF. Hoje em dia a internet tem de tudo, tem até a tua mãe pelada na internet. Então, cara, assim, hoje em dia só não lê quem não quer, basicamente. Não existe mais desculpa hoje em dia. Desculpa do tipo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição financeira. Cara, pra quem não tem dinheiro, tem 2 opções que são, sabe, que você vai ter custo quase zero. Sebos, que livro em sebo custa, sei lá, R$2, R$5. E geralmente são livros de boa qualidade, tem essa opção sebos, e tem também a opção PDF, como eu disse, você simplesmente baixar o livro. E se for um livro assim conhecido, sei lá, de um autor aí mundialmente conhecido, você não vai ter muita dificuldade em achar o PDF. Pirataria tá aí pra isso, basicamente. Então, basicamente, se você é alguém que fica, sei lá, arranjando desculpinha, porque eu não posso comprar, porque, cara, só assume, eu não gosto de ler e ponto, acabou. Outra coisa também, se você é uma pessoa que sabe, eu acho que são poucos os casos de alguém que realmente não gosta de ler nada, mas assim, se você é uma pessoa que já tentou de tudo, já tentou todos os estilos de leitura, já tentou, sabe,
tudo, basicamente, nada te deu algum pingo de prazer, nenhum tipo de leitura te deu algum pingo de prazer, cara, não fique se culpando muito por isso, não fique achando que você, sei lá, anormal ou burro, até porque não existe só livros de fonte de conhecimento. Tudo bem que livros é a fonte de conhecimento mais geral, a mais senso comum, sabe? Mas assim, também existe, você pode obter conhecimento através de filmes, documentários. Eu digo, aliás, que livros nem é a melhor fonte de conhecimento. A melhor fonte de conhecimento é a vida em si, é você vivendo. Então, de repente, se você for uma pessoa que já tentou de tudo em livros e não gosta de nada mesmo de livros, mas você é uma pessoa que vive a vida, que tem uma experiência de vida, que tem um emprego, sabe? Que você lida com as pessoas, que você conhece o ser humano, que você tem um conhecimento, assim, prático das coisas, isso também é uma forma de conhecimento. Assim como eu, Thiago, por exemplo, eu tenho uma forma de conhecimento que é mais voltada à teoria, a livros e escrever e pensar, esse tipo de coisa. Tem outras pessoas que têm uma forma de inteligente que é mais prática, que é mais voltada para a vida, que é mais assim, mais palpável, mais material do que abstrata, vamos colocar assim. Isso também é uma forma de conhecimento e não desvalida, sabe? Então, se você já tentou tudo e nada funcionou para você em leitura, pode ser que essa área não seja para você, pode ser que você prefira filmes, por exemplo. Enfim, é o que eu acabei de falar, não se force, sabe, para manter uma imagem de cult, de inteligente, sabe, se você já tentou de tudo e não funcionou, busca outras coisas e foda-se, sabe, é mais ou menos isso. Eu acho que ler por ego, ou fingir que você lê por ego, é uma das piores armadilhas pro ego, pra mente, pro desenvolvimento pessoal do ser humano, que muito frequentemente as pessoas acabam caindo. Mas enfim, agora saindo das dicas de iniciante para algo mais generalista, vamos colocar assim. Bom, essa é a minha, entre aspas, estante de livros. Como vocês podem ver, tem um número razoável de livros. Tem tipo esses daqui tem mais no fundo também, que não dá pra ver. Os livros do fundo, talvez eu pegue alguns livros daqui pra exemplificar o que eu tô falando, mas eu vou só pegar livros que estão aqui, que estão mais fáceis. Os livros que estão lá no fundo eu não vou desmanchar tudo que tem aqui pra mostrar pra vocês. Enfim, aliás, por isso mesmo que eu tô gravando e não fazendo um podcast, porque assim eu mostrando, pegando o livro, mostrando, talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Mas, enfim, em primeiro lugar, sobre a leitura, com relação eu acho que antes de você ler, você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso vale não somente para leitura, isso vale para várias coisas da vida prática, vamos colocar assim. Uma coisa importante para você ter uma boa leitura é não somente você se preocupar com a leitura, mas você se preocupar com o ambiente que você faz a leitura. Por quê? Porque eu particularmente, eu acredito que isso vale para a maioria dos leitores, eu não consigo me concentrar num ambiente barulhento, num ambiente com muito movimento, num ambiente que eu sei que eu estou em companhia de várias pessoas. Eu particularmente eu não consigo. Em algumas situações, por exemplo, quando eu estou fazendo uma viagem de ônibus, que eu sei que eu vou levar horas lá sentado, eu consigo ler. Mas assim, em casa, particularmente, eu não consigo ler quando tá tendo barulho, quando tá tendo, sei lá, gritaria, quando tá passando muita gente no corredor, enfim. Uma coisa importante para você conseguir ter uma boa leitura e prestar atenção no que você está fazendo, isso vale, como eu disse, não somente para a leitura, você pode também trazer para várias outras coisas da sua vida. É você ter um ambiente propício para isso. Então, para você facilitar a leitura, em primeiro lugar, silêncio. Silêncio é vital. Por exemplo, aqui onde eu estou gravando, vocês estão vendo que estão ouvindo que tá tocando uma música de black metal. Então, obviamente, isso daqui agora não é um ambiente mais propício. Eu, particularmente, eu não consigo me concentrar em leitura, pelo menos quando eu tô ouvindo black metal. Black metal, geralmente, eu escuto pra quando eu tô, sei lá, conversando com alguém ou jogando algum jogo. 90% das vezes que eu tô jogando algum jogo, eu tô ouvindo black metal. É meio que minha trilha sonora preferida. Quando eu quero entrar em algum tipo de brisa, entre aspas, bem específica. Mas, enfim, em primeiro lugar, mantenha um ambiente, assim, propício para você ter uma leitura em que você consiga manter o foco. E o que é um ambiente propício para isso? É você não ter barulho, você ter silêncio, é você não ter movimento, é você conseguir se focar naquilo. E como eu faço para ter essas coisas que vão me ajudar a ter uma atenção mais focada naquilo? Primeiro lugar, evite barulho, óbvio. Aí você pode falar, mas Thiago, eu sou uma pessoa que eu penso muito. Às vezes eu tô lendo e aí às vezes eu sinto que minha atenção se esvai, sabe? Que eu desvio a atenção por causa dos meus pensamentos, eu penso muito.
Eu também sou assim, e isso era um problema pra mim até um certo tempo atrás, porque eu não sabia lidar com isso. E sabe como eu consegui meio que curar isso? Não sei, isso pode ser que sirva só pra mim, pode ser que sirva pra mais pessoas. Mas assim, uma dica que eu dou pra você que, mesmo tendo um ambiente, sabe, silencioso e propício para leitura, mas mesmo assim você não consegue prestar atenção na leitura porque seus pensamentos te atrapalham isso, uma coisa que eu recomendo é você ler ouvindo música. Não música tipo black metal, mas música que, sabe, que seja, que facilite a leitura. Que são o quê? Que é ópera, música clássica, eu acho que facilita a leitura, mas não qualquer tipo de música clássica. Puta que pariu, tal, sei lá que barulho é esse, mas tem alguma merda, eu acho que é um caminhão. Ah, enfim, passou. Música clássica é um tipo de música que eu acho que facilita a leitura. Música ambiente também facilita pra caralho. Drone também, que é uma música mais underground, entre aspas, mas pra quem conhece o gênero também, certas bandas, músicas de drone ajudam. Inclusive, eu vou criar, especialmente para esse podcast, eu vou criar uma playlist no Spotify, que eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, que vai ter músicas que eu utilizo com muita frequência para ler, para me ajudar a manter a atenção. Tem algumas bandas e músicas, como eu disse, que me ajudam às vezes a focar, né, em leitura, e eu vou deixar essas bandas aí na playlist, e aí vou deixar o link aí na descrição, e quem quiser dar uma olhada e porventura até usar essa playlist para leitura, pode usar sem problemas. Uma coisa que me ajuda, como eu disse, como eu tô continuando a me focar, é justamente para eu não estar com uma mente muito livre, a mente, sabe, voando enquanto eu tô lendo, é manter a mente ocupada. E o que ajuda a manter a mente ocupada? É você ouvir alguma coisa, porque quando você ouve uma música, o seu cérebro está processando aquela informação, o seu cérebro está trabalhando para processar aquela informação. Então você ouvir uma música mais calma, mais lenta, instrumental, por vezes ajuda a te manter focado, pelo simples fato de que isso mantém o teu cérebro ocupado. E aí aquele impeditivo do teu cérebro, sabe, tá lá em Nárnia, enquanto você tá querendo manter tua atenção aqui, quando você faz isso, seu cérebro tem que trabalhar para interpretar algo que está acontecendo aqui. Então, por vezes, você escutar uma música ambiente ajuda bastante em termos de concentração. Essa é uma dica que eu dou para vocês, para manter um ambiente mais propício. Outra dica também, limpeza. Eu não recomendo, isso é algo para pessoas mais perfeccionistas, mais detalhistas, mas assim, via de regra geral, mantenha um ambiente mais ou menos limpo para efetuar essa leitura. Por quê? Porque o ambiente sujo, muitas vezes, faz a gente se focar na sujeira, faz a gente se incomodar com a sujeira. E se você, por exemplo, está lendo em ambiente sujo, é muito capaz que você vai meio que dividir sua atenção entre a sujeira e a leitura. Ou seja, você só vai, tipo, prestar metade da tua atenção na leitura. Então não vai ficar um negócio legal. Você não vai conseguir apreender aquilo de uma maneira mais aprofundada, sabe? Então, outra dica que eu dou é manter um ambiente limpo. E outra dica também, relacionada à limpeza, você manter um ambiente mais minimalista, sabe? Você lê em algum espaço que não tenha muitos detalhes. Eu, por exemplo, um dos motivos de eu ler, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos meus que eu leio, tipo, deitado na cama e o livro, tipo, ali, no chão, tipo, nessa superfície aqui lisa. Eu leio ali porque é uma superfície que não chama atenção, é uma superfície, tipo, que é meio que unicor, vamos colocar assim. Ela não tem muitos detalhes na superfície ali do chão. E por ela não ter muitos detalhes na superfície do chão, por ser um chão comum, vamos colocar assim, isso não me chama atenção, isso não me prende. Não é chamativo visualmente falando. Isso ajuda também ajudar a manter a atenção no livro. Que mais? Deixa eu ver. Outra coisa também, relacionada a ajudar a manter a atenção. Caso você, sei lá, você esteja lendo, você vá ler e você tenha coisas a fazer que você precisava fazer, mas você não fez por sabe-se lá qual motivo, faça o que você faça o que você tem que fazer antes de efetuar a leitura. Por quê? Porque por vezes você fica pensando nas coisas tipo, eu preciso lavar a roupa, eu preciso, sei lá, limpar, sei lá o que, eu preciso trabalhar, eu preciso sei lá o que. E essas coisas que você fica pensando porque você está preocupado, porque você está ansioso, XYZ motivos, por vezes atrapalham você
você a manter a atenção. Então, assim, se possível, sempre antes que você for ler, resolva tudo que você tem que resolver. Faça o que você tenha que fazer, porque isso vai te ajudar e muito a manter a concentração fixada naquilo e te transportar para o universo que o autor tá fazendo na leitura. Essa é outra dica importantíssima que eu levei algum tempo até, porque tá muito relacionado à procrastinação. O pessoal que procrastina acaba por vezes, sabe, deixando as coisas acumularem e o tempo passar, e isso atrapalha pra caralho na atenção, não somente pra leitura, mas na atenção pra qualquer tipo de coisa. Até pra trabalho atrapalha, sabe? Como que você vai trabalhar direito, sendo que você tá preocupado com, sei lá, com seu filho que tá indo mal na escola, ou com, sei lá, com sua mulher, que você tá desconfiado que ela tá te traindo? Como que você vai se focar no trabalho, na leitura, em qualquer coisa, se você tá muito preocupado com isso? Então, resolva tudo que você tem que fazer antes de ler. Outra dica também relacionada à concentração, que essa é uma dica mais prática para quando você já está lendo de fato, é algo que vale tanto para os iniciantes quanto para quem já está mais avançado, para quem já está acostumado a ler e tal. Respeite o seu tempo. O que eu quero dizer com isso, com respeite o seu tempo? É respeitar o seu dia, é respeitar o ritmo que seu corpo, que seu cérebro trabalha, sabe? Por exemplo, você é uma pessoa que você, sabe, já tem um certo hábito de leitura, já construiu uma meta diária de leitura, só que assim, você tá num dia que simplesmente não tá indo, não tá fluindo, não tá, sabe, você leu, sei lá, 10 páginas do livro e você já tá se sentindo mentalmente esgotado, você já tá tipo... Porra, propaganda do Spotify, vai tomar no cu. Enfim, você já tá tipo, puta que pariu, sabe? Meio que olhando as páginas, meio que olhando no relógio pra ver quanto tempo falta pra você cumprir sua meta, ou quantas páginas falta pra você chegar na sua meta diária. Enfim, o que eu quero dizer é que, assim, às vezes é importante você ter uma meta diária de leitura que valha de regra geral pra tua rotina, pra construir um hábito, mas assim, às vezes isso não é muito bom, tão bom você seguir isso assim muito rigidamente, sabe? O que eu quero dizer é, respeita o teu tempo e respeita que nem todo dia você vai estar tão assim a fim de ler, ou nem todo dia você vai conseguir se focar por XYZ motivos, nem sempre a leitura vai ser tão fluida, vai ser tão proveitosa. Por quê? Porque a gente tem dias, a gente é ser humano, sabe? Então mesmo que a gente goste de alguma coisa, pode ser que em determinado dia essa alguma coisa não esteja mais tão assim. Isso é normal, sabe? Isso é extremamente normal. É do ser humano a gente ser inconstante. Então mesmo que você goste de ler, eu gosto de ler pra caralho. É a única coisa que eu faço da minha vida. Só que assim, tem dias que eu sei que quando eu começo a ler e eu sinto que eu quero sair dali, que não tá sendo... Isso mesmo quando eu tô lendo um livro que eu gosto, um tema que eu gosto. Quando eu sinto que o negócio não tá indo pra frente, que tipo, que eu tô contando as páginas pra sair, pra ir embora, eu já sei que aquele dia é um dia que... Eu perdi o que eu tava falando, porque tipo, do nada deu um enjoo em mim. Acho que por cansaço de falar. Quando eu falo muito eu fico cansado, muito rápido. Mas enfim, continuando e terminando o que eu tava falando, é basicamente, sabe, quando você sentir que naquele dia não tá indo, que você não está conseguindo se focar naquilo, não está sendo prazeroso manter aquilo, está sendo algo meio que você tá fazendo forçoso e você tá perceber que você não está apreendendo nada, sabe? Não precisa se forçar, dia seguinte você continua e não fique frustrado por isso, não fique achando que você é burro ou sei lá o que, sabe, cara? A gente tem dias e dias, às vezes a gente tá a fim de, sei lá, desenhar, às vezes a gente tá a fim de tirar foto, às vezes a gente tá a fim de ler, só tente manter uma rotina, mas não seja tão rígido assim na rotina. Isso vale para muitas coisas na vida, inclusive para leitura. Então, dê tempo ao tempo, respeite seu tempo e, sabe, quando você sentir que não tá sendo proveitoso, para e faz outra coisa, sabe? Não é só leitura que pode ser proveitoso para você, outros hábitos também podem ser hábitos proveitosos, saudáveis, enfim. Aí cada um conhecendo si mesmo que deve saber o que é bom para você e o que não é. Mas enfim, continuando para a lista de dicas assim mais práticas.
Vamos supor que você tá lendo um livro e você não tá entendendo basicamente porra nenhuma daquele livro. Você tá lendo um livro de filosofia, sei lá, um Kant, Heidegger, sei lá, Hegel, a puta que pariu. Você tá lendo e você não está entendendo basicamente porra nenhuma ou quase porra nenhuma do que ele tá falando. Thiago, o que eu faço nessa situação? Meu conselho, que é algo que eu mesmo pratico na verdade, é: termine o livro. Só continua lendo, mesmo que você sinta que você tá lendo de uma maneira meio que tipo, que você não tá, sabe, que teus olhos estão ali no livro, mas tua mente tá na puta que pariu, porque você sabe que você não tá entendendo porra nenhuma, então enquanto você tá lendo, tua mente tá, sei lá, em outro lugar. Mesmo assim, continue a leitura até acabar o livro. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu, particularmente, eu acredito que nada se perde completamente. Mesmo que conscientemente você não esteja entendendo porra nenhuma do que ele tá querendo falar, eu acredito que uma parte, querendo ou não, do que você tá lendo acaba ficando no seu inconsciente, sabe? Então, querendo ou não, por mais que o seu consciente não aprenda de fato o que você está lendo, mas o seu inconsciente pode pegar, mesmo que, sei lá, só 10% do texto, e esse 10% ficar no seu inconsciente. E aí você apreender o texto, não de uma maneira consciente, mas inconsciente. Então você vai, de certa forma, estar absorvendo o texto, mesmo sem você não ter entendido realmente o texto. E outra coisa também, outro argumento a favor do que eu tô falando é que, se você fazendo isso, você já meio que marca o livro, tipo, preciso ler futuramente, e aí futuramente você retoma o assunto, e aí de repente quando você tá efetuando a releitura, você pensa, isso daqui então que na hora eu não entendi, isso significa isso. Isso vai te dar até mais insights, vamos colocar assim, vai te dar até mais entendimento quando você faz uma releitura do negócio. Então sempre que você sentir que você tá lendo e não tá entendendo porra nenhuma, finalize o livro, porque eu acho que parte do livro, querendo ou não, vai pro seu inconsciente e vai formar parte do teu repertório cultural e intelectual, você querendo ou não, isso até é algo, como eu disse, inconsciente. Termine o livro e depois, sei lá, daqui a 5 anos vou ler esse livro. Daí você marca esse livro e fala, em 5 anos, quando eu tiver um conhecimento filosófico mais aprofundado, vou reler. E faça isso, sabe? Faça isso. Isso pelo menos se o livro for assim, se o livro for, sei lá, não for tão grande assim. Agora, se o livro for uma bíblia, tipo, você tá na página 50, o livro tem 1000 páginas, e na página 50, mesmo você prestando atenção, mesmo você, sabe, realmente estando interessado, mesmo na página 50, você já sente que você não tá entendendo porra nenhuma do livro, guarda o livro e fala, daqui a 2 anos eu vou tentar de novo, daqui a X anos eu vou tentar de novo. Mas assim, se não for algo muito grande, um livro, sabe, que dá pra ler, você lê em, sei lá, uma semana, ou até menos tempo, faça isso. Vá até o fim do livro, termina o livro, e mesmo que você não entenda direito, não consiga apreender 100% do livro, eu acredito que pelo menos, sei lá, uns 10%, uns 20% do livro vão ficar no teu inconsciente e vão fazer parte de ti, vão fazer parte da tua carga de conhecimento. Outra coisa também, relacionado ao inconsciente. Não pense, não se sinta frustrado se você lê um livro e sentir que, tipo, que você não conseguiu entendê-lo 100%. Cara, não existe, basicamente, você ler... Isso não existe nem pra mim, que leio há anos. Não existe você ler um livro e apreender 100% do livro. É claro que algumas partes vão acabar passando despercebidos, algumas partes não vão ser tão relevantes pra você, algumas partes simplesmente vão pro seu inconsciente, não pro seu consciente. Cara, não existe essa de você ler, ainda mais se tratando de filosofia, ou alguns conhecimentos assim mais complicados, vamos colocar assim, de entendimento. Não se sinta frustrado se você ler um livro e achar, porra, eu só absorvi, sei lá, eu sinto que eu absorvi tipo metade do livro e a outra metade simplesmente passou, ou eu não consegui entender, ou sei lá. Não se sinta frustrado por isso, porque não existe, humanamente falando, você, sabe, você absorver 100% do conteúdo. Isso vale pra tudo. Você nunca vai absorver 100% de um filme. Mesmo que você assista o filme 100 vezes, ainda vai haver, depois de 100 vezes, ainda detalhes, pequenos detalhezinhos que você não reparou no filme. Isso vale também para livros. Sempre vai ter algo que vai te passar despercebido. Algo que de repente, para quem escreveu o livro, era algo muito importante, mas que você, por você ter uma constituição da tua cabeça, um mindset diferente, você não vai
conseguir aprender, vamos colocar assim. Então não se sinta frustrado se você sentir que você não absorveu 100% da leitura. Isso é perfeitamente normal e completamente entendível e humanamente impossível você absorver 100% do conteúdo de qualquer coisa. Quem absorve 100% é máquina, não ser humano. Enfim, outra coisa também, caso você comece a ler e você já perceba, assim, vamos supor, você está num ambiente fora, que está fora do seu controle, e aí você começa a ler, mas você percebe que, sei lá, que não vai dar para ler, sabe? Você começa a ler e aí de repente alguém vem falar com você, aí você para e responde, daí a pessoa sai, daí você tá lendo, aí de repente um barulho que te atrapalha e depois você volta para a leitura, aí de repente acontece outra coisa que, sabe, te atrapalha no foco. Quando você tá em ambiente assim, meu conselho, não leia, sabe? Porque é melhor você esperar um momento e chegar num ambiente que você vai conseguir efetuar a leitura e a leitura vai ser 100% de atenção. É melhor você esperar para um momento que vai dar para ter uma atenção 100% do que você tá num ambiente que, sabe, você tá lendo, tá seguindo uma linha de raciocínio, aí de repente interrompe a linha de raciocínio, aí depois você tem que voltar, aí interrompe de novo a linha de raciocínio, você tem que voltar, a tua mente vai estar, sabe, vai ser o dobro do esforço da tua mente para conseguir manter aquilo, e vai ter muito mais detalhes que vão passar desapercebido, porque às vezes você volta, daí às vezes você volta num parágrafo que não era o parágrafo que você era, aí você perde conteúdo, e você também às vezes você para de pensar, pense em outra coisa, e aí depois tem que voltar porque você estava pensando, enfim, vão ser detalhes, às vezes detalhes importantes que você vai perder. Então se você começou a leitura no ambiente que você já, sabe, começou e percebeu que não vai dar, não continue a leitura, deixe para outro momento. Outra dica também, uma dica mais assim de vocabulário português, caso necessário anote palavras. Quando eu digo anotar palavras, não somente palavras, mas também expressões, não somente expressões e palavras que você não entendeu, mas assim, palavras que você achou, sei lá, bonitas, ou palavras que você nunca tinha ouvido falar, ou palavras, sabe, palavras que te chamaram alguma atenção de alguma forma, seja porque você acha aquela palavra bonita, ou porque naquele contexto você achou o emprego daquela palavra muito bonita, ou porque simplesmente você não entendeu o que quer dizer aquela palavra, anota, sei lá, anota num papel, anota num caderno, anota em algum lugar que dê para você manter, e aí depois pesquisa sobre essa palavra, pesquisa o significado dela, pesquisa como se fala ela em latim, pesquisa a etimologia, digamos assim, da palavra. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter um vocabulário maior, e não somente isso, vai te ajudar no entendimento de outros textos. Eu mesmo, Thiago, eu gosto hoje em dia, e eu entendo com assim mais facilidade do que as pessoas comuns, português mais clássico, português mais, sabe, dir-vos-ei, dir-le-eis, alhures, palavras assim que são mais mais cultas, vamos colocar assim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu desenvolvi o hábito de ler livros que tem essa linguagem, e eu pesquiso também o significado dessas palavras. Quando eu não entendo, eu pesquiso. Aquela palavra me chamou a atenção, eu pesquiso, sabe? Isso ajuda a aumentar o teu vocabulário. Isso pode te ajudar até, por exemplo, escrever melhor, por exemplo, a fazer algo melhor, que não é leitura, mas que é relacionado à leitura. Você tem um vocabulário melhor, você se expressar oralmente melhor, vamos colocar assim. Então, quando você viu uma palavra que, sabe, essa palavra te chamou a atenção por algum motivo, anote essa palavra e depois pesquise. Outra coisa também, caso você, mesmo nesse caso de você ver a palavra, não interrompa a leitura do texto para pesquisar ou para ver notas. É uma coisa assim que eu levei um tempo assim também para perceber. Eu não sei se isso vale universalmente, mas assim, particularmente, eu prefiro, por exemplo, eu tô lendo um livro e aí eu vejo que tem em alguma palavra, tipo, pra dizer que tem uma nota ali. Eu prefiro terminar o texto que eu tô lendo, ou o capítulo que eu tô lendo, ou pelo menos, assim, terminar o parágrafo pra depois ver o que essa nota significa. Por quê? Porque quando você, por exemplo, você chegou no e aí você vai ver lá embaixo, ou então lá no fim do livro, o que significa esse você quebra a tua atenção, você quebra a tua linha de raciocínio porque você estava lendo, sabe? Você tem que parar por um momento para ir para outro lugar, para entender e depois voltar.
Ou seja, em termos de atenção, em termos de lógica, psicológicos, você vai ter que fazer um esforço maior, sabe? Porque você vai ter que parar, depois sair e depois voltar, sabe? E aí às vezes vai até embaraçar a tua cabeça. Então, assim, quando tem alguma nota, alguma referência no livro, eu aconselho que você não pare o texto, vá até o fim do texto, ou vá até o fim do parágrafo, até o fim do capítulo, não sei. Só não pare o texto e aí só quando chegar no fim, que você dá pra fazer uma pausa de fato, daí você vai lá na nota, vê o que aquilo significa e depois volta pra palavra e aí contextualiza ela com a nota que você acabou de ler. Isso também é uma dica importante que eu meio que demorei um tempo a desenvolver e estou agora passando para vocês. E agora com relação ao conhecimento que você tem interesse, o que você quer desenvolver e tal, frequentemente as áreas do conhecimento não estão sozinhas, elas se interligam, sabe? Então, por exemplo, Thiago, um exemplo simples, eu gosto de filosofia, mas para entender filosofia plenamente não basta eu dominar filosofia. Para eu dominar de fato e ter um conhecimento maior em filosofia, eu vou muito mais conhecer filosofia se eu não conhecer somente filosofia, se eu não me limitar somente a filosofia. Se eu manjar também de sociologia, o conhecimento em sociologia vai ajudar pra caralho em filosofia. Se eu manjar de antropologia, a antropologia também vai ajudar, por mais que eu deteste um pouco a antropologia, mas não vou entrar nesse assunto, a antropologia também vai ajudar em alguns assuntos filosóficos, psicologia, até mesmo psicologia, que é uma área, não vou dizer nada a ver, mas assim, é uma área meio distante da filosofia, psicologia também vai ajudar em filosofia, esoterismo às vezes também vai ajudar, teologia vai ajudar a entender filosofia. Então o que eu quero dizer, raramente uma área do conhecimento ela tá sozinha, ela não se interage com outras áreas, ela não possui relação com outras áreas. Então assim, mesmo que você tenha conhecimentos assim já pré-estabelecidos que você sabe que é aquilo ali e outras coisas não te agradam tanto, esteja cientes que às vezes você vai ter que ter conhecimento em outras áreas para você entender a sua área melhor, ou pelo menos para você ter um domínio maior da sua área. É o que eu disse, nenhum conhecimento ou quase nenhum está sozinho, basicamente. E enfim, agora dicas assim mais práticas, para livros mesmo, quando você vai de fato vai comprar o livro. Primeiro lugar, quando você vai comprar em livraria física mesmo, observe o tamanho das letras, porque em livraria física você pode pegar o livro e dar uma lida assim rápida e tal. Quando você for comprar assim um livro fisicamente na livraria mesmo, pega o livro, por exemplo, esse livro aqui, que é o livro que eu tô lendo atualmente, O Sermão da Montanha, do Santo Agostinho. Abre ele e dá uma lida, sabe, nas letras do livro. Por que eu digo isso? Porque pode ser que isso não vale para todo mundo, mas algumas pessoas não conseguem ler letras pequenas por questões visuais, da visão, não tem um olho muito bom. Algumas pessoas não conseguem ler letras muito grandes, sei lá, por qual motivo, enfim. Mas assim, quando você for comprar um livro em livraria, abre ele e dá uma lida assim, para ver se a leitura tá fluida, para ver se você consegue entender. Quer dizer, não é compra ele, mas assim, dá uma lidinha assim rápida nele para ver se a fonte utilizada se é do teu agrado, se você consegue ler perfeitamente. Enfim, uma dica que eu dou. Outra coisa também, observe qual é... assim, não é exatamente observe a editora que está publicando o livro, mas observe a edição que está sendo publicado o livro. Por quê? Porque assim, para um mesmo livro, existem às vezes várias editoras que publicaram esse mesmo livro, várias edições para esse mesmo livro, várias traduções, porque assim, quando você compra um livro, você não está comprando somente o livro, você está comprando também o trabalho do tradutor que traduziu, a não ser que seja um livro em português, alguém, sabe, brasileiro ou português, mas assim, sei lá, você lê qualquer autor, Dostoiévski, um Tolstói da vida, ou sei lá, russo, a puta que pariu, obviamente eles vão estar escritos em outras línguas. E aí, obviamente, alguém teve o trabalho de traduzir aquele negócio para tua língua que você sabe falar. Então, assim, observa também, com relação a quando você for comprar um livro, as edições, qual é a qualidade da tradução daquele livro. E isso eu falo mais assim, não para quem vai comprar em livraria, mas para quem vai comprar na internet. Por quê? Porque na internet você pode ver os comentários dos livros que você está comprando. A maioria dos sites disponibilizam, a Amazon, pelo menos, a Amazon, eu acho que
a Saraiva, não sei se a Saraiva tem isso, acho que a Saraiva também tem isso, mas enfim, a maioria dos sites tem assim uma seção assim do cliente, para o cliente fazer comentário sobre o livro, e muitas vezes existem comentários de alguém comentando sobre a tradução, tipo, essa tradução aqui tá ótima, maravilhosa, ou essa tradução tá uma bosta, traduziram um livro nas coxas, enfim, para quem for comprar, especialmente assim na internet, eu recomendo sempre ver os comentários, porque frequentemente tem comentários relativos à qualidade do livro, qualidade de impressão, a tradução, se a tradução foi bem feita ou mal feita, enfim. E outra coisa também, tudo bem que livro infelizmente é caro, eu acho que livro deveria ser muito mais barato do que é no Brasil, mas tudo bem, mas assim, desconfie de edições muito baratas. Vamos supor, você está vendo um livro e todas as edições desse livro, todas as editoras publicam esse livro de R$50 para cima, mas tem uma editora que publica esse livro por R$15. Você vai ver, tipo, lá no site, tudo R$50 e esse mesmo livro por R$15. Desconfie. Desconfie porque muito possivelmente a tradução é feita nas coxas, ou o material que o livro é feito é uma bosta, tipo, rasga fácil, sei lá, tipo, corrói fácil, ou então, tipo, tem vários erros de português, erros gramáticos, enfim, sempre que é aquele velho ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então isso também vale para livros. Quando você for comprar um livro, olha não somente a questão do preço, mas olha também a qualidade do livro. Por exemplo, eu não vou tirar esse livro aqui, mas esse livro aqui, ó, Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, esse livro aqui, quando eu fui comprar ele, eu comprei ele por R$15. E é um livro de tipo 400 e lá vai páginas. Ou seja, é um preço barato. E as outras edições desse mesmo livro estavam tudo tipo na casa dos R$30. Aí eu falei, eu tô comprando uma cacetada de livro, vamos economizar um pouco. Aí peguei essa edição aqui de R$15. Eu não vou tirar aqui o livro. Mas assim, o que eu garanto é que essa edição aqui que eu peguei, do Morro dos Ventos Uivantes, não que seja horrível, tipo, não deu pra entender, mas ela tem erro pra caralho de português, tipo, muito erro. Por exemplo, sabe, ela mistura muito travessão pra indicar que alguém tá falando com o narrador narrando o que tá acontecendo na história, que não é a fala de alguém. Tem muita, assim, erro desse tipo nesse livro. Tipo, não era alguém que estava falando, não era um personagem que estava falando, mas mesmo assim tinha um travessão, como se fosse alguém falando, sabe? Tem muito erro desse tipo nesse livro. Então, assim, por mais que tenha sido uma tradução, uma edição que eu paguei pouquíssimo nela, R$15, como eu disse, enquanto as outras estavam 30 para cima, em termos de português, em termos de entendimento, os erros de português comprometeram em alguns momentos o meu entendimento. Por quê? Porque às vezes eu tive que parar para voltar, porque eu percebi que, cara, isso daqui não é a fala de alguém, isso não faz sentido ser a fala de alguém. Daí eu tive que ler tudo que eu li de novo pra, sabe, tentar perceber se era realmente fala de alguém ou não. Então, assim, caso seja necessário, economizem, mas assim, como eu disse, digo, não, assim, se for para ter uma leitura melhor, uma qualidade melhor, não economizem tanto, sabe? Pensem também se você vai entender aquilo que está falando, porque como eu disse, se for uma tradução meio porca, se for um português porco, que eles não revisaram nem direito, ou se for, sei lá, uma tradução de segunda linha, que, sei lá, o escritor escreveu, o original escreveu em esloveno, e aí eles traduziram para... E aí alguém traduziu para o inglês, e aí depois traduziu para o espanhol, e aí depois traduziu para o português. Tipo, a pessoa foi pegar na quarta tradução do livro, você pode ter certeza que a tradução vai estar bem porca, porque na tradução de qualquer coisa, já se perde muita coisa, na tradução de qualquer... E isso é uma questão linguística, que eu poderia me aprofundar mais, mas enfim, eu não vou me aprofundar porque não é o tema, mas assim, quando você traduz qualquer coisa, sempre perde alguma coisa, sempre. E aí quando você pega algo que é traduzido, vai se perder muita coisa, com toda a certeza, por questões linguísticas. Então, assim, verifiquem essas condições, claro, se vocês quiserem ter uma leitura proveitosa, que vocês queiram realmente entender, que vocês têm realmente interesse. Então, busquem saber isso.
Outra coisa também, edições de bolso. Edições de bolso costumam ser mais baratas e são uma boa opção para quem não tem muito dinheiro. Eu mesmo compro muito frequentemente edição de bolso, é uma boa. Mas tomem também cuidado com a edição de bolso. Por quê? Porque às vezes eles compilam o texto, às vezes eles excluem algumas coisas, alguns detalhes que às vezes são importantes para caber numa edição de bolso. Então assim, sempre também busca saber se a edição de bolso corresponde ao texto original ou se eles diminuíram o texto para caber na edição de bolso. Como eu disse, é uma boa opção para quem está com pouco dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, mas assim, mesma coisa, tome cuidado e mesmo ditado, quando é esmola é pouco, o santo desconfia, então tomem sempre cuidado. Uma dica, assine a newsletter de promoções dos grandes sites aí, Amazon, Saraiva, Livraria Cultura, isso também ajuda a saber quando vai ter promoção, é bom pra caralho. Enfim, é isso aí, beijos, abraços.